boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, aonde quer que você esteja, que se você estiver no seu lar, seja ele também abençoado. Nós estamos na série O Trigo, o Joio e o Grego. Falamos que esses três são o tipo de pessoas que frequentam uma congregação, um grupo cristão, uma igreja. E já falamos sobre a atitude de cada um deles e falamos sobre o trigo, que ele é de Deus, ele veio de Deus, ele se entregou a Deus, ele pertence ao Senhor, ele é filho do reino. E o joio são aqueles que, de fato, embora às vezes estão junto com o trigo, estão no mesmo lugar, compartilham até das mesmas coisas, até falam no nome de Deus, até oram, até são pastores, mas, na verdade, não foi Deus quem os levou, e sim o diabo é que lançou eles como semente no meio do trigo. E tem o grego, que é aquele personagem que ele participa de uma igreja, ele torna-se até um pastor, mas por causa dos seus interesses, das suas ambições, das suas conquistas, o grego sempre vai buscar alguma coisa para satisfazer as suas cobiças. Ele vive de acordo com a volúpia desta era, deste tempo. E então, ele jamais vai se esforçar, pelo contrário, ele estará sempre reclamando, murmurando. É o tipo de pessoas, por exemplo, que saiu lá do Egito, junto com o povo de Israel. Muitos eram egípcios e porque tinham casado-se com mulheres israelitas, então naquele tempo o povo de Israel estava melhor do que o povo egípcio na época da praga, das 10 pragas. Então aquele povo, o Egito todo destruído, eles saíram juntos, e de outros povos também. Então, na Bíblia é chamado, numa determinada versão, é chamado de vulgo da terra, ou seja, o povo que não era israelita, o povo que não tinha o chamado, a promessa que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Então, aquele povo estava no meio, e aquele grupinho menor que estava no meio é que incitava o povo de Israel a murmurar, a reclamar de Moisés. Então, quando eles diziam, lá no Egito nós tínhamos repolho, aipo, carne, então não era, aquele tipo de comida não era de escravos. O povo de Israel foi feito escravo no Egito, era de pessoas que comiam bem. E então, aquela reclamação não partia de fato do israelita, mas partia exatamente daquele povo, que não conheciam a Deus e não respeitavam a Deus e murmuravam constantemente contra Moisés. Assim, ali estava tanto o joio quanto o trigo, lá no grupo de Moisés, quanto o grego, que buscavam apenas os seus próprios interesses. E, na verdade, no tempo de hoje não é diferente. Dentro das igrejas, dentro do ajuntamento da igreja, quando a igreja se reúne, sempre há aqueles que vão manifestar essas reações de interesse, como se fosse o grego buscando os seus próprios interesses quando eles buscaram Jesus. E alguns vão agir obedecendo
aos desejos malignos das suas cobiças, obedecendo a Satanás. Judas é o tipo de pessoa que Jesus disse que não era dele. Judas foi chamado. Jesus passou a noite inteira orando e escolheu os 12. Entre eles estava Judas Iscariotes. E Judas foi colocado como uma pessoa de confiança do Senhor. Foi colocado como tesoureiro. Você só coloca uma pessoa como tesoureiro se você tem uma empresa, se você tem alguma coisa. Você coloca uma pessoa como tesoureiro de confiança. Então, a posição que ele recebeu era de mais confiança do que os outros discípulos. Porém, Jesus, pelo poder do Espírito, pelo qual ele andava, Jesus sabia o que Judas fazia. Jesus nunca denunciou Judas, nunca criticou Judas durante 3 anos. E quando Jesus falou, o que tem de fazer, façam depressa, Judas tinha combinado em trair Jesus. E era tão discreto essa posição de Jesus que os discípulos nem desconfiaram de que Judas estava traindo. Embora Jesus soubesse, Judas fez o que fez. Embora Judas soubesse que Jesus falava, a um entre vocês vai me trair, e no entanto ele não mudou a sua posição. Ele não acreditava em Jesus, ele não se entregou ao Senhor Jesus. Diferente de Pedro, quando negou, Pedro sofreu, Pedro chorou amargamente o seu pecado. Essa é a diferença. Mas quando Judas viu que Jesus tinha sido condenado, ele não foi a Jesus pedir perdão pelo que fez, porque não tinha relacionamento com Jesus, porque não reconhecia Jesus como uma pessoa de todo o seu amor. Ele foi aos fariseus tentar, remorçado, não arrependido, cheio de remorso, tentar fugir do inferno, porém ele gostava do pecado. Assim é o grego. Assim, a pessoa que está por seus interesses, ele sempre vai jogar sobre alguém a sua culpa. Ele sempre vai jogar sobre alguém a sua falha, a sua deficiência. Alguém será culpado, porque ele busca os seus interesses, ele quer, de fato, se livrar ou se beneficiar de qualquer forma. Não importa os meios, o que importa é o fim. Não, tudo importa quando se trata de pecado ou verdade. Tudo importa, porque eu sempre digo que a semente que você semear, essa será a sua colheita. Então, se há pecado, se há erro, então sim, importa sim. Se uma decisão minha hoje for tomada em pecado, se uma decisão sua hoje for tomada em pecado, qual o resultado dela, se não a morte? Então, por isso devemos rever todas as nossas posições. O fim não justifica os meios. Eu quero dizer que não é a mesma coisa. O importante não é como você começa, mas sim como você termina. Mas como você começa, tem que ser um começo para o bem, não um começo para o mal. Você pode começar a sua vida, vamos dar um exemplo de casado. Você pode sofrer para conquistar coisas, mas quando você é legítimo e faz as coisas corretamente, você vai conquistar. Então, aí a maneira de começar não é importante, mas os fins têm que ter meios corretos, têm que ter meios verdadeiros, senão eles não serão justificados.
Bom, partindo dessa posição, qual será o fim do grego ou do joio? Ele estará do lado esquerdo de Jesus. E Jesus está falando: apartai-vos de mim, malditos, para a perdição eterna, porque eu não vos conheço. Ah, você vai dizer, mas Jesus é tão amoroso, ele me amou tanto que morreu por mim. É verdade, é verdade. O amor do Senhor, ele é incondicional, mas a salvação não é incondicional. A vida com Deus não é incondicional, ela é condicional. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, até aqui incondicional, não houve nenhuma exigência. Para que todo aquele que nele crê, tá vendo? Aí já é condicional. Ali está dizendo: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que não crê não tem a vida eterna. Isso é uma condição. Então, eu quero que você entenda que hoje há muita luz sobre o amor incondicional de Deus. Mas parece que isso está tirando a responsabilidade da condição que eu preciso crer, eu preciso amar, eu preciso viver na presença de Deus. Eu preciso buscar a face de Deus. Isso na cabeça do joio ou do trigo não existe essa relação, porque se tudo estiver bem, muitos estão na igreja só porque ele acha que se ele estiver numa igreja, numa agremiação de irmãos, a família dele vai estar mais protegida que se estiver solto aí para o mundo. Mas ele de fato não serve a Deus, não busca o Senhor. Ele acha isso tão estranho, buscar ao Senhor. E alguns que são trigo ficam confusos, imaginando que são todos iguais, que deveriam ser todos do mesmo jeito. Não existe dentro do corpo de Cristo, da igreja, né? Igreja militante, vamos dizer assim, essa uniformidade. O corpo de Cristo, a igreja triunfante, isso sim, ela não está apenas numa denominação, num grupo de pessoas. Ela está espalhada entre esses grupos. Porque, conforme nós entendemos, a Bíblia nos relata isso. O joio está junto com o trigo e o grego está ali também, né? E eles estão indo, como o povo de Israel saiu da terra do Egito e aquele povo vulgar estava junto com eles e foram indo até chegar à terra prometida. Toda aquela geração perderam a sua bênção de entrar na terra prometida. Só 2, Josué e Caleb, entrou na terra prometida. Mas nem todos que morreram no deserto perderam a sua salvação. Agora, muitos perderam a sua salvação e muitos que eram trigos ficaram contaminados pela murmuração, né, daquele grupinho, que acabaram se perdendo também, que acabaram se entregando a esse tipo de coisa. Então você está vendo que pessoas que eram legítimas, eram herdeiros legítimos da promessa de Abraão, Isaque e Jacó, perderam a bênção por causa das murmurações de outro, do vulgo da terra. Então, que esse mal não atinja o nosso coração. Espero estar falando com o trigo aqui. Espero que esse trigo que está me ouvindo saiba que no mundo nós teremos aflição, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, venceu o mundo. E essa é a confiança que nós devemos ter. A Bíblia diz: se nós estivermos em Cristo, ou seja, o Senhor Jesus é quem disse isso,
Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Isso quer dizer que essa pessoa é trigo, porque a pessoa que não está em Jesus não é trigo. A pessoa que as palavras de Jesus não está nele também não é trigo. Ele pode ser joio ou pode ser grego, não trigo. Então, vamos fazer esse exame introspectivo. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos equilibrar o nosso pensamento. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. E vamos ser trigo para ser bênção e ser abençoado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.